Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero! Eu quero te mostrar a diferença entre nutrir e desencorajar o seu filho. Quando a gente pune, a gente desencoraja. Então a gente não faz ele querer entender as regras e limites. O que a gente faz? A gente educa através do medo. Então ele vai ter medo de colocar a mão na tomada, ele vai ter medo de morder o irmão, mas ele não vai conseguir entender dentro dele porque ele não pode expressar os ciúmes dessa forma, porque ele não pode explorar sem que o medo faça parte dessa exploração. E ele precisa entender essas regras e limites para você não se desgastar tanto. Então eu vou trazer um exemplo aqui, eu acho que se encaixa muito bem. O Gabriel, meu filho de 4 anos, estava na piscina comigo. Eu sou muito atenta para algumas coisas, mas para outras eu não sou tão atenta. E ele é muito atento. Então ele chegou na piscina e viu uma placa ali, que não podia jogar bola. E eles estavam jogando bola ali na piscina, e aí ele falou: mamãe, começaram a jogar bola, né? Não pode jogar bola aqui, o Matheus está jogando bola aqui comigo. E aí eu falei: mas de onde você tirou isso, filho? Ele tem uma regra aqui na piscina, mas ele não soube me explicar direito. Eu falei: vamos falar com o salva-vidas então. Aí ele falou: não, realmente existe uma regra aqui, seu filho deve ter visto na plaquinha ali, mas como a piscina está vazia, e como não vai pegar em nenhuma criança, porque o risco é acertar, só tinham eles dois na piscininha deles, de criança. Eles podem jogar. E aí o meu filho foi o primeiro a falar: não, mas regra é regra, tem que ser cumprida. E eu falei: então tudo bem, filho, a gente vai arrumar outra brincadeira. Regra é regra, tem razão. Então olha a diferença de ensinar por que funcionam as regras. Ele quis cumprir as regras porque ele vê benefício, ele vê sentido. E eu não precisei chamar atenção e nem ameaçar ele, ou castigar, ou falar: se você continuar jogando a bola, eu vou guardar. Se você pegar nessa bola de novo, a gente vai subir. Não precisou existir isso, porque eu efetivamente consegui educar. Isso é educar. E quando você faz isso, você consegue criar um vínculo muito profundo com seu filho, uma relação de confiança, porque você serve de guia para ele. É como quando você era pequenininho, você tinha algum professor preferido? Por exemplo, eu tinha uma professora que eu detestava, a Cissa. Eu tenho mania de mexer no cabelo. E quando eu mexia no cabelo, a Cissa ficava: ai, olha ela lá no mundo da lua. Cara, ela me hostilizava. Ela podia não me fazer uma punição física, não me bater, não me botar virada para a parede, mas ela me hostilizava na frente de todo mundo. E eu detestava a Cissa. Nada que a Cissa falava era a pior matéria que eu tinha e a pior matéria que eu conseguia absorver. Tinha uma professora chamada Maria. Eu adorava a Maria. Parece que a Maria, ela conseguia ler o que eu estava sentindo através dos meus olhos. E ela tinha uma empatia enorme comigo. Era a matéria que eu me dava melhor. Era a matéria que eu ia melhor. Porque eu conseguia me aproximar e me conectar com a Maria. Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia se a gente trouxer isso com exemplos para nós. Se a gente tem no nosso dia a dia pessoas às vezes que falam assuntos que a gente não curte, mas a pessoa ela fala com doçura, ela fala com carisma, às vezes a gente fica 10 minutos prestando atenção naquele assunto. Como eu vejo assim pessoas falando: poxa, eu nem tenho filho, eu me interessei muito por esse assunto. Se eu estivesse falando de uma forma agressiva, criticando essa pessoa, provavelmente ela não ia querer ouvir o que eu tenho a dizer. E isso acontece da mesma forma com o seu filho. E aí, qual que é o pior de tudo? Já foi comprovado pela neurociência, pelas imagens do cérebro, que quando o seu filho se sente ameaçado, ele é impedido de aprender. E por que o castigo, a punição, ela é efetiva? Porque o seu filho fica com medo. Então, no exemplo lá da bola, seu filho está jogando bola e você manda ele parar. Ao menos que ele fique com medo, ele não vai parar. Ele só vai parar se o corpo dele gerar o medo. E quando o corpo dele gera o medo, existe o cérebrozinho dele lá e tem essa parte, que é a parte irracional, e ela consegue aprender se ela conseguir se conectar com a irracional. Então, ela precisa começar a fazer sinapses, conectar uma área com a outra para aprender. Quando você gera o medo, essa área levanta. Ela não consegue, ela se distancia, fica só a emoção, porque o seu filho reage só ao medo. Então ele vai lutar ou ele vai fugir. E ele não vai aprender nada. E eu diria mais que isso. Essa repetição da punição, ela vai trazer para o nosso corpo um aumento elevado do estresse.
que esse aumento elevado do estresse faz? Uma diminuição do cortisol, ou seja, a criança vai ter menos habilidade para conseguir lidar com o estresse ao longo do tempo, e o corpo dele vai precisar de muita energia para lidar com aquele estresse. E ele vai gastar a energia que ele poderia estar gastando para desenvolver o córtex pré-frontal, para desenvolver cognição, para desenvolver autonomia, para desenvolver o social, ele não vai conseguir gastar com aquilo. Ele vai estar preocupado em gerir o estresse. Então, por isso que a punição é tão prejudicial e ela não educa, ela apenas coíbe. Por isso que quando você ouve um pai se gabando na rua, eu falei uma vez e meu filho me escutou. Olha lá, eu só precisei olhar e ele já se calou num minuto. Você saiba que esse pai, ele não tem conhecimento sobre esse assunto. Porque se ele tivesse, ele perceberia o tamanho da asneira que ele está falando. Não faz sentido. E aí, como é que você vai fazer dentro da sua casa? Eu vou trazer alguns exemplos aqui e falar como mudar esse modo de educar. Um exemplo sou eu. Como é que eu educava o Gabriel antes? Já falei isso outras vezes aqui. Através da punição e do medo. E as consequências disso era que ele começou a não se aceitar, começou a não saber lidar com seus sentimentos, começou a ter medo de mim, se distanciar de mim. Imagina que doideira para a cabeça dele. Eu era uma das pessoas que ele mais amava, que ele mais admirava, e eu desrespeitava ele o tempo todo. Imagina que confusão na cabecinha dele. Ao mesmo tempo que eu era o porto seguro, eu era o urso que sempre atacava ele e vivia dentro da casa dele. E eu achava estranho ele não dormir bem e não comer bem. Como que isso é estranho? Isso é totalmente esperado. A criança vive ali com o sinal de alerta ligado, porque a qualquer momento eu posso vir com um martelo de juiz punindo ele. E quando eu percebi isso, eu falei, beleza, mas se eu tirar isso, o que vai me restar? Então eu comecei a correr atrás de conhecimento. E eu sei que é algo muito difícil, principalmente quando a gente está começando e alguém fala pra gente assim, se conecta com seu filho. Quando você efetivamente se conectar, você não vai precisar de muitas ferramentas, você não vai precisar... Quando você virar essa chavinha, é como se... Você não precisa do manual, você vai ali conseguindo lidar com aquela situação de uma forma mais natural. Mas eu sei que no início isso é difícil para muitas pessoas. Então, uma das ferramentas que eu comecei a usar era me autorregular e parar e pensar que o Gabriel estava fazendo isso porque ele estava numa fase de desenvolvimento. Independente do que eu fosse ensinar para ele, eu precisava estar calma, eu precisava estar controlada para ensinar. Então, primeiro, eu comecei a focar o processo em mim. Como que eu vou ensinar isso? Parar um momento e pensar, como eu vou ensinar isso? Como eu vou... Qual o tom de voz que eu vou usar? Qual a energia que eu estou passando para ele? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. E já mudou muita coisa aqui dentro de casa. O outro exemplo que eu quero trazer aqui é de uma aluna, uma das minhas primeiras alunas, a Carol. A Carol, ela chegou para mim com um relato forte que o filho era muito agressivo, que batia no rosto dela. Quem participou de alguns eventos meus já viu o relato da Carol. Uma criança de 1 ano e pouco, batia, mordia e ela não sabia o que fazer. E quanto mais ela aplicava punição e quanto mais ela usava de ferramentas que ela conhecia, mais aquilo se agravava. Porque o filho dela tinha uma personalidade forte, assim como ela, e aquilo começou a sair do controle. Ela precisava cada vez ir mais para ele sentir mais medo, e daqui a pouco não funcionava. E quando ela parou, só fez isso que eu tô falando para vocês, de parar por um minuto e se concentrar primeiro em respirar e tudo que for falar com calma e tranquilidade, só dela fazer isso, outras coisas precisaram vir na sequência. Mas isso foi o início do processo. E a gente vai falar mais em outras questões além do início desse processo. Eu vou trazer alguns exemplos hoje para vocês. Quando a gente começa a entender esse tema, eu vejo que muitos pais, por não terem ferramentas, acabam trocando o castigo por uma recompensa. O que é difícil de tirar, porque se o seu filho não arrumou os brinquedos, se você não vai castigar, não vai bater, o que você vai fazer? Vou dar uma estrelinha. Mas você, no fundo, você percebe que você não deixou de punir. Se você não guardar, você não ganha uma estrela. Se você guardar, você ganha uma estrela. É como se você continuasse nesse modo operante que seu filho só vai te respeitar para ganhar alguma coisa em troca, para não ser punido. Tudo bem, ele não libera tanto estresse, o que já é mais efetivo, mas ele continua não te enxergando como uma figura de autoridade. Outra coisa que acontece muito é chantagear a criança, o que não deixa de ser um castigo. Se você não toma banho, amanhã você não vai na festa. Isso é punição, gera o medo, o efeito é o mesmo. A outra coisa é trocar o castigo por uma consequência lógica. Então a gente ensina
que algumas vezes é interessante que se aplique a consequência lógica. E o pessoal adora essa ferramenta, começa a aplicar sempre ao longo do dia. Mas se você fizer isso toda hora, isso vai também funcionar como uma punição, porque você vai falar assim: se você não me der massinha, eu tomo da sua mão. Se você dá brinquedo, é porque você não tem responsabilidade para guardar brinquedo, você não vai mais brincar. Você percebe que tudo é como você coloca também? Olha a diferença de colocar dessa forma. Filho, é sua responsabilidade guardar os brinquedos. Se você não guardar os brinquedos, provavelmente no dia seguinte eles vão sumir. Porque eu e seu pai vamos passar pela sala, a pecinha do Lego vai cair embaixo do sofá e você vai ficar triste sem Lego. Então, vocês perceberam a diferença de eu colocar como uma punição para uma consequência lógica? E se ela ficar sendo convocada toda hora, o seu filho também não vai te enxergar como uma figura de autoridade, porque você está precisando de algo externo sempre para lembrar ele que você é uma autoridade. Você precisa inspirar ele através do exemplo. Então, seu marido tem que te respeitar, as pessoas ao seu redor têm que te respeitar. Ele tem que enxergar o que é o respeito na prática.